Vamos lá, resolvi gravar esse vídeo justamente para revisitar alguns fundamentos ali de revisar pull requests e justamente por estar passando por alguns momentos em que eu tenho que revisar umas pull requests grandes. Então, quando a gente tem uma pull request de 3, 4 arquivos, assim, sendo bem honesto, é até rápido, é bem tranquilo. Mas uma pull request de 23, de 40, de 98 arquivos, são coisas que não necessariamente você vai conseguir fazer da melhor forma com as ferramentas que você tem disponível. Mas tem algumas formas de pelo menos te ajudar. E justamente aqui eu vou separar já em duas colunas, pelo menos o meu pensamento para tratar com essas pull requests, que seria iniciando com o nível de confiança. Então, deixa eu escrever aqui, nível de confiança. Então, imagina, chega aquela PR de 98 arquivos. Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar para ter alguma confiança que aquilo está certo? Cara, eu vou colocar aqui até diminuir, seria se tem teste de integração. Se naquele repositório já tem um teste de integração, eu tenho uma confiança muito mais alta que aquele código que está subindo ali está rodando, né, que me pediram a revisão. Já é uma grande de uma confiança. E isso seria a primeira, talvez a suprassumo das coisas, né? E aí, o que vem abaixo disso? Pensa que talvez seja uma escadinha, né? De certa forma pode ser uma escadinha. Mas a segunda seria justamente do teste unitário. Então, se tem testes unitários, qual que é a grande questão? Teste de integração, eu sei se os componentes estão se conversando. No teste unitário, eu sei se aquele componente ele funciona por si próprio. Isso já também ajuda. Então, não preciso necessariamente ficar olhando se aquela função funciona daquele modo. Já tem algo que está testando, o CI ali no GitHub já está acusando, falando, não, tá verdinho, o teste passou? Perfeito. Tá? E aí, baixando para mais um nível, seria se o build está rodando. Então, imagina, quando você tem ali no seu CI/CD, você tem o componente do CI, né, que é justamente para você buildar aquele container, por exemplo, e se ele está buildando, significa que o código dele ali está de alguma forma funcional, em algum nível está funcional. Então, de novo, mesmo sem ter testes unitários ou teste de integração, pelo menos eu sei que o build está rolando. Tá? Isso já é alguma coisa. E aí, indo para outro nível, seria justamente dos linkers e validates. Então, imagina quando você faz um Terraform Validate ali. Você sabe que pelo menos ali não está ferindo os recursos que aquele Terraform, que aquele recurso impõe. Ou no caso dos linters, que pelo menos a formatação está certinha, está tudo condizente com as regras que haviam sido aplicadas por time. Então, novamente, é uma outra forma de confiança. E aí, tem outras coisas aqui que você pode colocar, embora eu falei que é uma escadinha, talvez esse aqui estaria em cima, que seria um Sonar Cube da vida. Então, um Sonar Cube que pegaria, por exemplo, Code Smells. E justamente até pode pegar algumas vulnerabilidades de segurança, né? E aí você pode colocar o Thrive aqui também, né? Thrive, enfim, Thrive. E justamente todos esses componentes, eles também, se eles dão a permissão ali no seu CI, também é uma coisa que dá muito mais confiança quando você pega aquele código de 98 ali, e justamente você pode revisar. E talvez aqui o último componente seria talvez se existe algum deploy em desenvolvimento, né? Então, justamente colocar aqui, ó, deploy em dev, né? Então tem algum outro ambiente além de produção que o desenvolvedor ele subiu aquilo lá, está rodando, né? Se isso existe, está pareado com o prod, então se o ambiente de prod e de devs forem bem similares, você tem uma confiança que aquilo estará funcional, né? Isso parece fazer bastante sentido. Agora, pô, cara, não tem. Simplesmente não tem nada disso. Teria que confiar que o dev fez aquilo e está rodando na máquina dele. E aí, no caso, a última alternativa ali que sobra seria um artefato. Né? Então, justamente um artefato. Então, imagina que ali na pull request ele vai ter que subir, ó, cara, tá aqui um print, tá funcionando, tá, pelo menos esse ambiente tá rodando. Então, pelo menos existe alguma coisa que te dê alguma segurança que aquele código está funcionando. Então, pelo menos isso daqui é nível de confiança. Então, ferramentas que te ajudam a não ter tanto trabalho, ou que pelo menos você pode, não vou falar de uma forma leviana, mas talvez você não precise olhar tudo, né? Talvez você precise olhar componentes mais importantes. E agora justamente seria na parte de você começar a olhar PR, tá? Isso aqui é tudo prévio, isso aqui é coisa automatizada, e justamente coisas que você rodou antes. Agora, e na hora de fato, ver a PR. Então, leitura da PR e revisão.
duas partes separadas. Justamente aqui, eu diria que eu começaria olhando pela página da PR. Então, o desenvolvedor, quando ele subir aquilo ali, o ideal, então justamente o mundo ideal, mas isso é o que deve ser enforçado no time se não houver essas outras ferramentas de nível de confiança, é justamente haver uma descrição do que aquela PR está dizendo. Se literalmente subiu e não falou nada do que é PR, porra, pelo amor de Deus, também é foda, né? Então, começaria justamente olhando a descrição da PR. Ela tem que dizer o que ela faz, pura e simplesmente, né? E a partir disso, o que eu olharia justamente olhando a PR e os files lá dentro? Seriam os documentos. Então, documentação. Tudo que tiver de markdown, se tiver imagem lá, é a primeira coisa que você vai precisar ver para ver arquitetura, ou enfim, tudo mais para te dar uma base do que de fato começar a revisar. Por quê? Aí a gente vai para o chamado top-down review. Eu descobri esses termos hoje, inclusive, porque eu não sabia que existia um nome para isso, mas existe. Ou endpoint driven. Então, qual que é a grande questão aqui? Imagina no Python. Geralmente você tem um main.py ou algum arquivo, um main, né, uma função main que você vai rodar, que justamente aquele é o início do seu programa. Existe algum lugar onde ele vai ser iniciado. Então é o mais topo, é o mais alto nível. Então você vai começar dele. Então você vai pegar ele, vai pegando a lógica a partir dele, quebrando em pedacinhos e passando como se fosse uma grande árvore. E no caso aqui eu estou falando do main.py, mas imagine justamente que é uma API. Então você vai colocar comportamentos daquela API que você gostaria de pesquisar. Então, sei lá, tem um barra update lead, barra lead, por exemplo. Justamente você vai pegar aquele endpoint e vai tentar fazer todo, vou falar aqui entre aspas, 3, mas todo o caminho daquilo até testar tudo. Então, seria basicamente isso. Seria como você lê, né? Só que beleza, pô, lá no GitHub você tem uma grande numa página linear ali de arquivos. Ali fica bem difícil de você ver. E existem formas de você contornar isso, tá? Justamente ali no GitHub ele tem uma aba do lado que é Make a Tree, né? Tipo, ele abre com uma aba de árvore, que aí sim você vai ter que ir navegando pelos arquivos. Funciona, mas talvez uma das melhores aqui seja justamente você ir lá no GitHub e apertar o ponto, né? Então, vou colocar aqui ponto, que abre o VS Code. Então, existe um VS Code.dev, e aí essa é quase que uma integração nativa do GitHub. Eu vou mostrar aqui não vou falar um exemplo 100% bem feito, mas eu peguei de algum projeto que eu estava fazendo aqui com IA para pelo menos mostrar esse tipo de ferramenta. Então imagina que eu tenho aqui uma pull request. Ela não tem nada daquilo que eu falei. Embora ele já tenha pelo menos uma checklist do que eu estava usando ali com a IA para fazer, o que eu posso fazer? Justamente para revisar o trabalho dela, porque na verdade se você ver que eu estou fazendo de uma feature para outra feature e não da feature para mim, que é o que eu estava fazendo da forma certa, só para ter o exemplo disso, eu venho aqui e aperto o ponto. E aí quando eu aperto o ponto, justamente você vai ver que vai virar vscode.dev, aí vai para o meu GitHub bonitinho, e aí justamente aqui ele vai carregar bonitinho, da forma que eu possa fazer a revisão, tá? Então aí carregou. Então, aqui, por exemplo, eu posso vir aqui no commit.go, vejo aqui as diferenças, tudo que foi feito, e dou o checkzinho. A partir do momento que eu dou esse checkzinho, lá na página da pull request, ele também vai dar como se fosse um check, bonitinho, tá? E justamente você pode dar aqui o comentário na pull request e tudo mais, já fazer algumas coisas a partir daqui, né? O merge commit, e, enfim, squash, rebase e tudo mais, depende ali das regras do repositório, tá? Mas você conseguiria fazer isso por aqui. Agora, pô, tá, não tenho isso dessa forma lá. Vamos voltar. E justamente, aqui como eu falei na pull request, enfim, volta aqui e abre, files changed. Nessa parte aqui, se o seu estiver fechado, você pode ver a visão de árvore. Não vai ser da mesma forma de navegação lá, mas vai funcionar. Vai de certa forma funcionar. Aqui está na visão de splitted, né? Então, tá vendo vou falar o antes e o depois, mas funciona. Então, são formas que a gente tem para pelo menos pegar uma PR grande. Então, essa daqui, embora seja uma simulada, né, de duas branches que não são necessariamente lineares aqui, mas que funciona, já funciona, né? E isso abre a parte final, né, que justamente, beleza, você
leu a PR, você vai tomar alguma decisão, você vai escrever alguma coisa para a pessoa que gerou isso. E para isso, na verdade, tem um componente que é o contexto de negócio. Tá? Antes de chegar nessa parte, mas vou até escrever aqui, contexto de negócio. Então, justamente, você está vendo se aquele código funciona. Pode ser que você não necessariamente sabe o que ele tem que fazer. Você sabe o que ele está fazendo. São coisas diferentes. E aí, por isso que eu estou separando aqui de contexto de negócio. Porque geralmente, quando eu estou falando ali até no outro que eu tenho um deploy em dev, o maior nível de confiança ali para produto seria de ele poder pegar, testar e rodar. Ou se alguém já fez isso. Como, por exemplo, você subiu o site em dev, ele pode testar o comportamento bonitinho. Tem um teste automatizado ali em dev, justamente simulando todo esse ambiente. Seria o mais ideal. Agora, não necessariamente você vai ter esse contexto. Às vezes, vocês só estão pedindo para ver se está funcionando. E aí, essa parte aqui, você pode deletar, tá? Mas às vezes, se você precisar do contexto de negócio, você precisa alinhar se está funcionando com o que deveria ser, tá? E aí, chegamos no último ponto de fato aqui, que são os comentários. E aí, comentários. Que é justamente, vou colocar aqui, convenção da equipe. Que isso vai ser realmente muito particular da sua equipe. Então, vamos dizer assim, o que eu reprovo? Quem vai ter que dizer isso justamente vai ser a convenção. Então, ó, cara, não está formatado ou não está escrito na forma da arquitetura que a gente discutiu aqui. Pode ser uma forma de recusa. Ou, por exemplo, defeitos de design, como por exemplo, eu esqueci de colocar uma barra, alguma coisa assim, pode ser que passe, deixa como comentário, em algum momento resolve. Mais coisas que são explicitamente gates, então gates, vamos dizer assim, que precisa ser estopado, então não vai funcionar, aí sim recusa, mas explica o motivo e já, se possível, tenta indicar para a pessoa o que ela deveria fazer de certo. E da mesma forma, se foi aprovado, é legal se você conseguir colocar algum contexto. Então, o que você fez para aprovar aquilo? Seria interessante. Aquele LGTM, né, looks good to me, às vezes pode estar tudo bem, não vou ser chato, mas tentar pensar que, vamos dizer assim, revise como você gostaria que fosse revisado os seus. Se isso está bem para você e para a regra da sua equipe, tudo bem. Mas, justamente, aqui realmente é a convenção. Tá? E é isso. No fim, com isso tudo, você tem um instrumento para mesmo PRs de 120 arquivos, você pode ter uma grande confiança, tá, do que fazer, ou pelo menos você pode escolher aqui, de certa forma, optar, bota aqui de novo entre aspas, optar, por deixar algumas coisas de lado e aí focar em algumas coisas mais importantes, justamente passando por aquele main, indo pelo top-down e vendo o que era importante para você, no caso que pediram a você revisar. Se não precisar revisar o todo, e sim alguma parte, como por exemplo, se você for de infraestrutura, está revisando um repositório onde tem infraestrutura e arquitetura e código, talvez você não precise ver tudo, você vai ver da sua parte. Tá? Mas é isso. Agora sim, a gente realmente são, vamos assim, entre aspas, os fundamentos de pull requests longas, então, pelo menos um guia de todo o nível de confiança que você pode ter para não precisar ver tudo, ou pelo menos ter alguma confiança que aquilo está rodando de fato, e o outro, o processo, vamos assim, do início ao fim. É isso.